Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Meu nome é Marcelo Correa e sou professor de Geografia, ok? Para esse nosso encontro, eu escolhi o tema refugiados, né? Essa crise toda, essa tragédia que vem aí, é uma tragédia anunciada, né? Mas que nós estamos vendo agora de forma tão chocante, essas imagens, né? De tantas pessoas buscando uma condição melhor de vida na Europa, enfrentando aí verdadeiros horrores nesse percurso, e muitos, como vimos, não estão conseguindo chegar até esse sonho, né, que é viver em um lugar com um pouco mais de paz e tranquilidade, um pouco mais de um mínimo de expectativa de vida, de segurança para os seus familiares e tudo mais. Bom, eu acho que é interessante começar pelo próprio tema, o conceito, né, refugiados. O que é o refugiado? Não é uma palavra qualquer, existe todo um conceito por trás desse termo, e existe uma agência da ONU. Sugiro, inclusive, que deem uma olhada no site, né, da agência chamada de Acnur, como vocês têm aí na tela, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, é uma entidade própria da ONU, funciona em Genebra. Vocês devem lembrar que a ONU, no início, né, logo que ela foi criada, há exatos 70 anos, a estrutura física da ONU estava em Genebra, Suíça. Com o tempo foi sendo feita a transferência para a atual sede, que é Nova York. Mas alguma coisa ainda está na Suíça, e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados funciona ainda aí com a sede em Genebra. E o Alto Comissariado realizou uma convenção em 1951, tá? E por essa convenção vem a definição do que é o refugiado. E é um site interessante, deem uma olhada, tem uma série de perguntas e respostas, tá? Que eu sugiro, inclusive ele está em português, o que acaba, lógico, facilitando nossas vidas. Tem essa série de perguntas e respostas que merece aí uma olhada bem atenta. E o Alto Comissariado define, então, a partir da Convenção de 51, define o que é o refugiado, o status de refugiado, né? E diz o seguinte: são pessoas que se encontram fora de seus países por causa de fundado temor de perseguição. Quer dizer, existe uma fundamentação. Ele não está fora do país dele por acaso. Há um fundamento. Né? Ele não está simplesmente migrando, tem uma fundamentação. O que é? O temor de perseguição, tá? Motivo: raça, religião, opinião política ou participação em algum grupo social. Por algum motivo há uma perseguição, tá? E então ele não pode voltar para o seu país de origem. A volta para o seu país de origem colocaria sua vida em risco. Tá? Então, uma pessoa nessa condição merece um tratamento, obviamente, diferente de um simplesmente imigrante. Ele não está em busca de uma vida melhor necessariamente, é uma questão de sobrevivência. Tá? Depois houve uma pequena reforma nessa convenção de 51, deram uma ampliada nela e colocaram colocações assim, pessoas obrigadas a deixar seus países devido a conflitos armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos. Tá? Eles usam esse termo, literalmente, violação massiva, não maciça, eles usam esse termo, dos direitos humanos. Então, ele é também um refugiado, pois o seu país está em guerra. Não necessariamente ele está sofrendo uma perseguição, mas se ele retornar para um local onde há uma violência generalizada, né, como eles dizem, violação dos direitos humanos, a vida dele está em risco. Então ele também deve receber esse tratamento de refugiado. Bom, no caso, por exemplo, de uma embarcação, vamos falar especificamente ali dessa realidade que estamos hoje tratando, uma embarcação cruzando o Mediterrâneo. E essa embarcação vem a naufragar. E a gente sabe que muitas vezes é proposital. Afundam propositalmente um barco quando há um barco de um país europeu em suas proximidades. É dever de quem comanda esse barco
prestar socorro aos náufragos. Tá? Recai aí um crime não prestar esse socorro. Tá? Agora, por exemplo, uma embarcação espanhola, uma embarcação italiana, necessariamente tem que resgatar esses náufragos, que imediatamente vão pedir o quê? A condição de refugiados. Vão solicitar, vão afirmar, eu sou um refugiado. Né? E que já vai receber um outro tratamento. Então ele deve ser resgatado e deve ser levado para o próximo porto. Tá? Para onde então vai esse navio. E lá ele deve receber esse tratamento de refugiado. Se o país não aceitá-lo como refugiado, cabe a esse comandante do navio levá-lo para um outro próximo porto, onde ele então recebe o status de refugiado. Então existe um status. Eu sou um refugiado, não sou um imigrante qualquer. E pela convenção da ONU, né, já que essa agência pertence à ONU, ele tem toda uma proteção, vamos falar que tem todo um aparato jurídico para resguardar a vida dele. Né? Mesmo que de forma temporária, né, até que esse conflito, isso seja superado e ele possa então regressar. Tá? Bom, agora, essas imagens tão chocantes, esses milhares de pessoas buscando então chegar na Europa. Qual que é a origem? Bom, a origem basicamente é Síria, né, e Iraque, aqueles que provêm do Oriente Médio. Por que Síria? Bom, porque a Síria hoje vive uma guerra civil, né? Hoje nós temos, na realidade síria, já mais de 250 mil mortes, né? Inclusive em outros programas tratamos aqui do assunto. A última atualização aí, no momento do programa se falava em 230. Né? A última atualização feita pela própria ONU já fala em 250 mil. Então tivemos aí 20 mil mortes. Não é um número qualquer. E o que é isso? É uma guerra civil. Né? É o governo que sistematicamente vem, o governo do Bashar al-Assad, sistematicamente vem perseguindo parcelas da população que são contrárias ao seu governo. Governo que, só para recordar, ele praticamente herdou do pai, que governava desde 1970. Óbvio, no papel pelo menos é uma república com eleições e tudo mais, partidos políticos e eleições, mas na prática a gente sabe que não é. O pai dele já vinha preparando para futuramente assumir a presidência. E o pai dele o colocou num posto de destaque no partido. Tá? E com a morte do pai dele, ele acabou assumindo funções ainda mais importantes dentro do partido e o partido acabou, né, por uma decisão interna, o partido acabou o colocando no poder temporariamente até que as eleições, e nas eleições ele saiu vitorioso. Né? Bom, então foi praticamente algo adquirido de modo hereditário. Ele vem perseguindo parcelas da população, parcelas que não o apoiam, parcelas que, em meio àquele levante popular, né, da virada 2009-2010, conhecido como Primavera Árabe, né, deixaram bem claro que não iriam admitir a permanência de ditadores no poder, embora em alguns casos saia um ditador entre o outro, mas ele se sentiu ameaçado pela Primavera Árabe e passou a perseguir sistematicamente uma parcela considerável da população, lembrando que ele é de uma minoria religiosa, que são os alauítas. Ele persegue a maioria sunita. Tá? Então, o árabe sírio já sofre essa perseguição por não ser do mesmo grupo do próprio Bashar al-Assad. E para agravar ainda mais a coisa, em meio a esse caos, né, que é a Síria já nos últimos 4, 5 anos, o Estado Islâmico, que se originou no Iraque, né, era um braço da Al-Qaeda, o Estado Islâmico acabou se apropriando de parte do território sírio. Então hoje, um cidadão comum, né, um árabe sírio, um cidadão comum, ele se vê perseguido ou pelo Bashar al-Assad, pelo governo, que tem uma prática genocida, isso é inquestionável, embora a ONU não reconheça. Né? Ou é o Bashar al-Assad ou é o Estado Islâmico. Então ele não tem escolha, ele tem que sair da Síria. Não é? Quem acompanhou a abertura
da Assembleia Geral da ONU, como sempre a abertura é feita pelo Brasil, e na sequência vem Estados Unidos e outros países que se dispõem a falar. Na fala do presidente russo, Vladimir Putin, ele deixou bem claro o seu apoio incondicional ao governo sírio, né? Dizendo ele ser a única maneira de combater o Estado Islâmico, que seria um mal ainda maior que o próprio governo sírio, né? Então a situação do árabe sírio é muito delicada. Ele tem um governante que age de modo genocida e vê uma potência como a Rússia declarando abertamente o seu apoio incondicional. A Rússia anunciou a questão aí de 10 dias que vai modernizar a sua base aérea. A Rússia tem uma base aérea e uma naval. A naval já é moderna. A aérea é uma sucata lá, um esculacho, um abandono. A Rússia já disse, vou modernizar. Se eu estou anunciando que vou modernizar, é porque eu estou de acordo com o governante. Então, e esse governante é responsável por mais de 200 mil mortes, né? Então, você, cidadão comum, vendo uma realidade dessa, fala, ele não vai sair nunca. Quem tem que sair daqui sou eu. Ou eu morro. Ou é o governo, ou é o Estado Islâmico. Alguém está planejando a minha morte. Por que Iraque? Porque Iraque, desde que os americanos tomaram o Iraque, logo após os atentados, as Torres Gêmeas, Pentágono e tal, a invasão americana, querendo a cabeça do Saddam Hussein, que na época eles alegavam que financiava a Al-Qaeda, eles destruíram completamente o país e não conseguiram reerguer o Iraque. O Iraque é hoje um caos completo, muitos se dizem líderes, são líderes regionais ou menos do que isso, líderes locais. Essas lideranças pensam exclusivamente no bolso, não há um projeto, né, para reerguer o Iraque, não existe isso, né? Acho que raros países estão numa situação tão delicada como o Iraque. Saber que não existe um projeto. Um governo que não consegue conduzir um projeto é uma coisa. Agora, não existir um projeto de um Estado iraquiano é outra, né? Então, também a população se vê completamente desprotegida e eu tenho que sair daqui. Eu vivo num país que não tem um projeto de governo. Então, imaginar que não existe um plano para a saúde, um plano para a educação, um plano para a moradia, para a infância, a juventude, né? Então, em meio a esse caos, o Estado Islâmico também se fortaleceu e, óbvio, cabe ao árabe iraquiano ir embora. Não tem como ficar num lugar onde não há um mínimo de segurança. Segurança para, né? Estamos falando em condições físicas, aspectos físicos. Imagina o restante. E também, parte desses refugiados tem origem na África, principalmente na chamada África subsaariana, ou também conhecida como África Negra. Vamos imaginar a África dividida em 3 partes, né? A parte norte seria a África branca e os 2 terços, né, do sul, centro e sul, seria a África negra ou África subsaariana. No caso dessa porção da África subsaariana, as condições de vida são ainda mais precárias que a África branca. Então é dali que parte o maior número de refugiados, tá? E a população então deixa, sobretudo a África negra, por qual motivo? Conflitos étnicos generalizados. Esses conflitos étnicos, em grande parte, estão relacionados às fronteiras que vocês sabem que inúmeras fronteiras africanas são fronteiras artificiais. O que é uma fronteira artificial? Fronteira artificial é aquela traçada na régua. É aquela fronteira que você pega um paralelo, pega um meridiano e fala, bom, aqui acaba o país A, aqui começa o país B. Os europeus traçaram as fronteiras africanas assim, no processo, né, de descolonização. Anos 50, sobretudo nos anos 60, né, no pós-Segunda Guerra, a Europa se apressou nesse processo de descolonização, isso não em 100% do território, mas em grande parte, né? A Europa queria ao mesmo tempo se livrar do peso de uma colônia, né, de carregar, de ter uma colônia, mas queria continuar ali influenciando. Então havia uma pressa em descolonizar, em estabelecer as fronteiras, e foi assim, 3/4 na base da régua.
Então, quando você divide um território na régua e a distância, você não sabe exatamente por onde passa essa fronteira. Eu tenho a exatidão, eu sei que é ali que acaba um e começa o outro, mas quem vive, né? Ali tem um rio, né? Ali tem um vale, tem uma... Qual é a realidade socioespacial? Então, ao traçar uma fronteira assim, você acaba dividindo povos, acaba colocando dentro de um mesmo território povos rivais, tá? E esses povos rivais, eles podiam ter a rivalidade, mas não necessariamente a prática da guerra, né? Cada um deles, por exemplo, ocupando um lado de um rio. Aí vem o europeu e traça as fronteiras, desconhecendo essa realidade, e acaba colocando-os num mesmo território. Não vai aceitar caso o outro esteja no governo. Por quê? Porque são povos rivais, que não brigavam, né? Que passaram a brigar, pois a fronteira não respeita essa diversidade, essa espacialidade dos povos africanos, né? Então existem inúmeros conflitos que foram motivados aí por fronteiras mal traçadas, e o europeu o responsável por isso. Outra coisa, a desertificação. Desertificação é um problema ambiental seríssimo, causado também, em grande parte, pelo europeu, que por décadas usou os solos africanos da maneira mais irresponsável possível, né? Eu tenho que ser responsável, tenho que ser cuidadoso com o solo europeu, tá? Agora, na África, se o solo esgotar, a gente vai para um outro, e aquele rastro de completo abandono de solo empobrecido. Então, principalmente ao sul do deserto, né? Nessa transição do deserto para a savana, um lugar conhecido como Sahel, né? Ali há um processo grande de desertificação e muitas famílias estão sendo forçadas a migrar. Ali não dá mais para ficar. Por quê? Porque não dá mais para plantar. O solo, né, zerou a sua fertilidade. Então, parte desses que estão migrando, que estão deixando, né, estão deixando porque não dá mais para viver da agropecuária, já que o solo se esgotou. Fome como uma situação, né, muito presente, uma realidade muito presente no continente africano, né? É a fome aguda. A fome aguda é a fome extrema, é a ausência da alimentação. É a fome crônica. A fome crônica é aquela má alimentação, é uma alimentação que ela não diz respeito à quantidade, mas sim à qualidade, né? Então, mas a gente sabe que existem casos de fome aguda, que leva à morte pela falta em quantidade. Se não há alimento em quantidade, imagina a qualidade, né? Então, os conflitos, a desertificação, a fome, né? A ausência de qualquer expectativa de que isso possa melhorar, faz com que essas pessoas deixem, né, o continente africano. Tá? Então, o Oriente Médio, sobretudo pelas guerras, e a África, além das guerras, outras motivações, como eu já disse. Agora, por que o destino Europa? Né? O primeiro, porque tem todo um histórico, né? Países como França, como Reino Unido, como grandes potências, né? Então, durante décadas, você cria, né, a imagem de países poderosos, países ricos. Bom, já que eu tenho que sair de onde eu vivo, né, estou sendo forçado, minha vida corre risco, eu vou para um desses, né, eu vou para um país rico, né, pelo menos esse é o sonho. A gente sabe que em número, né, a mobilidade dentro do continente africano é muito maior do que a mobilidade África para fora da África. Muitos não conseguem nem sequer sair da África, tá? A mobilidade interna é sempre muito maior. Tá? Poucos são aqueles que têm condições para arriscar sair, né? Aqueles que têm condições, lógico, vão querer ir para um país mais rico, e tem esse histórico aí de potência, né, de país influente. E outra coisa também, criaram uma tradição na África, tradição de migrar para a Europa, pois logo após a guerra, a Europa convidava, o asiático convidava o africano. A Europa precisava de mão de obra, né? Já vimos isso. A Europa tinha um recurso financeiro para se reerguer, mas não tinha a mão de obra, o recurso financeiro lá, sobretudo do Plano Marshall,
Né? Então, como os americanos criaram por um tempo a cultura do mexicano trabalhar nos Estados Unidos. Agora você não quer mais? Agora você quer erguer um muro? Tá? Você não quer, mas o mexicano quer. Tá? O europeu não quer, mas o africano quer e vai. Tá? E sabendo da existência de grandes comunidades, né, africanas no continente europeu, tá? A ideia é, se eu entrar, eu busco viver em meio a uma comunidade que pertence ao meu grupo, né, étnico, e dali eu não saio. E pensando também em direitos civis, sabendo que um policial europeu não tem direito de parar você e pedir um documento, pois você nada fez, tá? O que acontece? Esse africano, esse árabe, ou não só árabe, turcos, esse refugiado, né? Ou esse imigrante simplesmente, ele chega, ele busca viver em meio a essa comunidade, e se ele não se meter em nenhuma encrenca, se não for necessário apresentar nenhum tipo de documentação, ele vai passar a vida toda vivendo ali e não vai ter mesmo sem ter a sua documentação legalizada. Tá? Lógico, vão em busca de qualidade de vida, né? Claro que é isso. Também existe um acordo importante chamado Acordo de Schengen, que algumas lideranças europeias estão querendo rever esse acordo, e os países signatários, eles eliminaram os postos de fronteira. Então isso cria uma maior mobilidade, isso dá maior união aos países europeus. Mas também, dentre essa mobilidade, também posso pensar no deslocamento daquele que não tem documento. Né? Então o cara pensa assim, eu vou para a Europa, eu tento uma condição de refugiado. Se eu não conseguir, tá, eu vou tentar entrar e viver ilegalmente. E sei que eu posso cruzar uma fronteira e que provavelmente não vão me pedir um documento, porque nem posto de fronteira existe. Eliminaram grande parte dos postos. Tá? E também outra coisa, a proximidade. Então você tem a Espanha muito próxima, a Itália muito próxima da África, a Grécia, né, como um meio termo aí, próximo do Oriente Médio, próximo da África também, né, sobretudo próximo do Oriente Médio. Em meio à crise grega, que nós já falamos tanto aqui em nossos vídeos, né, a crise grega, essa ausência de recursos nas mãos do governo, fez com que o governo tirasse recursos da guarda costeira. E assim surgiu ali uma nova rota, porque muitos desses refugiados percebem a fraqueza da guarda costeira grega e entram por ali. Né? Porque as rotas principais eram Espanha e Itália. E agora vimos que surgiu uma nova rota em direção à Grécia. Por quê? Exatamente pela fraqueza da sua guarda costeira em função da crise financeira que o país, né, vem se afundando aí, como já vimos em outros momentos. Tá? Agora, para finalizar, a gente tem que lembrar uma coisa. Tem gente que está lucrando com isso. Infelizmente, né, existe uma máfia organizando todo esse trabalho de coiotes. Coiote é aquele indivíduo que você paga para que ele facilite o seu trânsito, a sua entrada. Né? Então esses coiotes estão articulando, inclusive usando do Facebook, para anunciar seus serviços, entre aspas, tá? Com preços, né? O jornal El País, né? Sugiro, a leitura desse jornal é muito bom. Chegou a trazer algumas... cópia, literalmente, das postagens no Facebook desses coiotes, anunciando coisas como criança até 4 anos não paga, de 4 a 12, 50%, né? E oferecendo 1000 formas de como levar você para a Europa. Né? Do valor mais em conta, que nada, não é tão baixo, é coisa em torno de 3, 4 mil euros, até valores que ultrapassam os 10 mil euros, já envolvendo passaporte falsificado e tudo mais. Transporte aéreo e não embarcações, né, não navios, essas embarcações precárias. Tem embarcação que o cara entra sabendo que eles vão afundar. Entra pagando. Quando a gente vê o primeiro navio italiano, nós vamos afundar. E eles são obrigados a nos resgatar. E nem sempre esse resgate acontece. A Itália já pisou na bola, já desrespeitou regras internacionais e não prestou o resgate que deveria, por lei internacional, prestar. Né? Então tem gente vendendo, né, esse serviço. E esse dinheiro tem que circular em bancos. Então o banco também ganha.
Tá? E qual é o destino? Para onde estão indo esses recursos? Tem muita gente lucrando com isso. Dizem que tem grupos extremistas, que tem braço aí do Estado Islâmico. Né? Será que é verdade? Ou virou aquela coisa, na dúvida fala que é o Estado Islâmico. Né? Então isso preocupa bastante também. E chega ao cúmulo de até um jornal se aproveitar disso. Vocês devem ter visto a capa horrorosa do jornal Charlie Hebdo, que conseguiu utilizar a imagem daquele menino morto em uma praia turca, né, em direção à Grécia. Né? Então até um jornal sensacionalista, né, que foi atacado o ano passado, sua redação foi atacada por um atentado, onde 4, 5 cartunistas acabaram morrendo e o mundo inteiro estava carregando a plaquinha Je suis Charlie, e de repente você vê uma capa dessa que causou aí uma comoção muito grande. Imagina o pai daquela criança ao ver o jornal explorando, né, e satirizando uma condição como essa. Não tem como perdoar um negócio desse. Mas é desse jornal. Pela internet vocês vão ver várias capas. Esse jornal sempre foi assim, e é assim que ele sobrevive, é assim que ele vende. O jornal era coisa de 40 mil exemplares. Quando teve o atentado, o jornal teve uma tiragem de 1 milhão de exemplares. 600 mil a primeira, a segunda chegou a 1 milhão, números próximos. Então, não merece aí nossa atenção. Beleza? Então é isso. Já deixei várias postagens lá no nosso site, geografiavestibular.com.br, e vamos nos falando. Fiquem à vontade para enviar comentários, dicas, sugestões. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.